A paz do Senhor, queridos! Estamos iniciando mais um podcast de seu canal Bem Fácil e Motivadora. E na podcast de hoje nós comentaremos a lição de número 8 das lições bíblicas jovens, que tem como título O Quinto Sinal: Jesus anda sobre o mar. Amém? Dando prosseguimento aos nossos estudos bíblicos deste trimestre, ao qual nós estamos estudando o livro do apóstolo João, ou seja, o seu evangelho, porque João, além desse evangelho, ainda escreveu mais 3 epístolas. Então, João escreveu quatro livros do Novo Testamento, mas nós estamos estudando o seu evangelho. E na lição de hoje, nós comentaremos essa lição 8, a lição bíblica jovem, que tem como título O Quinto Sinal: Jesus anda sobre o mar. Então vamos comentar sobre essa passagem interessante e uma passagem que Jesus manifesta mais uma vez o seu poder para que os discípulos venham a perceber que verdadeiramente ele é o Filho de Deus, é o Deus encarnado que veio para trazer vida e vida em abundância. Amém? Então vamos lá fazer uma breve introdução sobre este conteúdo. Nós já falamos um pouco sobre o que Cristo fez nos outros sinais, mas nesses sinais Cristo vai mostrar algo para os discípulos, ou seja, porque era apenas os discípulos que estavam ali naquele barco. E Jesus sempre teve isso em mente, de preparar pessoas, preparar discípulo. Já dizia um escritor que o homem que tem uma visão de futuro, que tem uma visão prolongada, ele planta pessoas. Mas o autor fala, se você tem visão de 1 ano, você planta alguma fruta, alguma coisa na lavoura que daqui a 1 ano você vai colher aquilo que você plantou. Se você tem uma visão de 10 anos, você planta uma árvore. E essa árvore que demora a crescer, a florescer, a dar fruto, vai demorar uns 10 anos a 20 anos. Mas se você tem visão para uma vida toda, você planta pessoas. Porque quando se planta pessoa, você está ensinando conceitos, ensinando aquilo que você quer que se perpetue ao longo dos anos, porque as pessoas que foram plantadas, elas permanecem. E Jesus tinha uma visão, porque ele era um líder por excelência. E como ele era o líder do seu grupo, daquele grupo que a princípio começou com 12, ele começa a treinar aqueles 12, ou seja, ele começa agora a preparar pessoas, porque ele sabia que o tempo dele iria passar, como o tempo de qualquer pessoa, meu irmão, à frente de qualquer lugar, vai passar e vai ter sempre uma pessoa para ocupar o seu lugar. Agora, o que depende é se aquela pessoa vai estar preparada ou não. Então, tem que se preparar antes. E como se prepara antes? Aprendendo com o líder. Então Jesus tinha isso em sua mente, em preparar. E este milagre vai mostrar que Jesus tinha isso em mente, preparar os discípulos. É o treinamento daqueles homens que iriam impactar o mundo antigo e que chegou até hoje este evangelho, se não fosse aquelas pessoas que foram plantadas por Jesus, que foram ensinadas por Jesus. O primeiro tópico vai falar sobre o mar se levantou, e o autor vai trazer alguma cronologia dos fatos, porque esse relato, meu irmão, além do Evangelho de João, também o livro de Mateus e Marcos também relata esse milagre de Jesus andando por sobre o mar. Então, a gente vê, quando vai ler essas passagens, tanto em João, quanto em Mateus, quanto em Marcos, que essa travessia do Mar da Galileia, quando a gente vai ver a ordem cronológica, ela começou pela tarde. Embora já fosse madrugada, no livro de João não fala, mas em Mateus e em Marcos tem outros detalhes também sobre essa passagem. Fala que já na madrugada, ou seja, era a 4ª vigília, ou seja, era mais ou menos 3 horas da manhã, quando Jesus vai ao encontro dele. Então, a cronologia nos mostra que à tarde, Jesus fala para os discípulos atravessarem o mar da Galileia.
Enquanto isso, Jesus vai orar. E neste interim foi quando aconteceu a primeira multiplicação dos peixes e pães que nós falamos em aulas passadas. Então Jesus multiplica os pães e peixes e agora ele vai para o outro lado, vai atravessar o mar da Galileia. Porém, ele manda os discípulos, ele ordena que os discípulos vá e ele vai para o monte orar. Os discípulos vão à tarde atravessar o mar da Galileia, que não era uma travessia muito fácil. Primeiro porque as condições eram precárias, ou seja, quando nós falamos de conduções, eram embarcações, não era embarcação a motor. Certamente, se tivesse vela, que acredito eu que talvez não, nem tivesse, fosse só apenas a remo, a travessia era complicada. E mais complicada seria ainda devido às influências naturais, ou seja, se o vento tivesse contrário a ele, se o vento tivesse a favor, seria muito bom. Mas se o vento tivesse o contrário, seria complicado. A gente entende, meu irmão, dessa passagem aqui, que a travessia era complicada e difícil, porque os discípulos já estavam ali em alto mar há aproximadamente 12 horas. Imagine só, a extensão do Mar da Galileia era de 20 quilômetros, era 20 quilômetros intensos, de braçadas no remo. Então foi neste interim, nesta cronologia dos fatos, que Jesus, que estava em terra e não no barco, vai ao encontro dos discípulos. E os evangelhos falam que a tempestade, meu irmão, sacudiu o barco de um lado para o outro, ou seja, não estava em mar tranquilo, estava em um mar tempestuoso, ou seja, impetuoso. As ondas batiam de um lado para o outro, jogando o barco de um lado para o outro, e os discípulos ali já estavam sim preocupados, agoniados, porque já tinha passado muito tempo e talvez eles nem estivessem vendo ainda a terra firme. Mas é neste momento, meu irmão, que quando os discípulos estão apavorados, estão receosos, porque estão cumprindo a ordem de Jesus, que aparece, meu irmão, Jesus andando por sobre o mar. Jesus que aparece. E é interessante notar que a cultura dos judeus, porque aqueles discípulos, aliás, em sua maioria era judeu, eles não tinham isso de superstições em sua vida, ou seja, de fantasma. Nós não sabemos de onde veio isso, porque eles achavam que fosse um fantasma. Não sabemos de onde vinha, se eles tinham essa crendice em fantasma, em alma penada. A Bíblia não dá amparo para isso. Ela apenas narra os fatos do que aconteceu. Os discípulos acharam que era um fantasma, ou seja, algo sobrenatural, mas eles não pensavam que fosse Jesus. Porque quem pode, meu irmão, andar por sobre o mar? Mas Jesus estava indo demonstrar para os discípulos que ele é o Deus que tudo pode, tudo faz. Era o treinamento, fazia parte do treinamento, para que a fé deles aumentasse, para que eles soubessem quem eles têm crido. E eles reconhecem que era Jesus. Era Jesus que estava vindo e não um fantasma, meu irmão. E Jesus aparece, meu irmão, porque quando Jesus aparece num momento de dificuldade, num momento difícil na vida, ele já dá uma palavra de conforto, de consolo, de misericórdia, porque ele fala: sou eu. Não tem mais. No momento de desespero, no momento, meu irmão, que os discípulos não sabiam a quem recorrer, aparece Jesus, mas ele não entende, acha que é um fantasma. Mas Jesus fala para eles: não é um fantasma, sou eu. Não tem mais, que eles não deveriam temer, porque quem estava com ele ali era o Deus encarnado, ou seja, Jesus, o próprio Jesus apareceu, meu irmão, e ele vem andando por sobre o mar, mostrando que ele tem poder, não só de multiplicar os pães, de fazer a água transformar em vinho, de curar o enfermo, mas ele tem poder sobre a natureza, ele tem poder sobre todos os elementos da natureza, sobre o vento, sobre o mar, sobre a terra e sobre o ar, meu irmão. Ele tem poder sobre todas as coisas. Mas Pedro, meu irmão, olha aquilo e diz: Senhor,
Olha a dúvida ainda. Se és tu, manda eu ir ter contigo sobre as águas. E Jesus diz: vem, Pedro, pode vir, vem ao meu encontro. E Pedro começa agora, meu irmão, a andar por sobre o mar. Imagine, meu irmão, que cena esplêndida e maravilhosa. Jesus já sobre o mar e agora Pedro vem também sobre o mar. Mas o vento bate, as ondas ainda estão fazendo barulho e Pedro teme. E quando entra o temor, entra o medo, entra a dúvida, entra o receio, meu irmão, as coisas começam a desandar. O ser humano começa a se afogar. Aí é quando Pedro vê que ele está afundando, está receoso. Clama por Jesus e Jesus o levanta. E fala para Pedro: Pedro, tem que ter fé. Por isso a fé, meu irmão, ela não é estática, mas ela é dinâmica. Tem dia que o crente está com a fé lá em cima, tem dia que está lá embaixo. E Pedro foi de um extremo ao outro, porque estava com fé e foi, andou, mas depois temeu, teve dúvida, a fé desfaleceu um pouco e começa a afundar. Mas foi Cristo que tinha dito para ele: vem ter comigo. Cristo que tinha falado para Pedro, e ao encontro dele. E Pedro ficou receoso, mas Cristo estava lá para ajudar. Porque quando Cristo chama, quando Cristo envia, meu irmão, ele não deixa o homem perecer. Quando Cristo tem um chamado na vida de qualquer pessoa que seja, ele não vai deixar aquela pessoa desamparada. A pessoa não vai se afogar, porque quando Deus diz vai, quando Deus diz vem, quando Deus diz faça, vai acontecer, meu irmão, porque foi ele que falou. O homem pode ter medo, o homem pode ter dúvida, o homem pode ter temor, pode ter receio, pode não ter fé, mas vai acontecer e se cumprir. Sabe por quê? Porque quem chamou foi o Deus que tudo pode, tudo faz. E isso, meu irmão, é o que nos mostra o como esse Deus é poderoso e perfeito para nos ajudar. É Deus quem faz. Quando Deus chama, meu irmão, quando é Deus que fala, ele faz. Diferentemente de quando Jesus foi tentado. Quando Jesus foi tentado, o inimigo leva ele até o cume do pináculo do templo e diz: se joga daqui, porque está na palavra que ele vai dar ordem aos seus anjos. Observe, mas não foi Deus que estava mandando Cristo se jogar. Como Cristo falou para Pedro: vem. E Cristo olha para ele e fala: nem só de não tentarás o Senhor teu Deus. Porque está escrito também: não tentarás o Senhor teu Deus. Cristo combate uma má interpretação da palavra com a palavra para mostrar que o erro não está, meu irmão, nele, que compreende bem a palavra, mas estava no inimigo que estava incitando a Cristo com a palavra, tentando convencê-lo com distorções de versículos, de passagens bíblicas que está na Bíblia, para fazer Cristo pecar, ou seja, para fazer Cristo perecer. Meu irmão, por isso a palavra de Deus fala que nós devemos meditar na sua palavra de dia e de noite. Porque quem tem a palavra de Deus no coração, meu irmão, pode até ser tentado. Ele pode ter ele pode até ser confrontado com pessoas que fazem o mau uso da palavra. Mas o crente que lê a palavra e compreende e guarda em seu coração, meu irmão, ele sabe quando é Deus e quando não é Deus. Cristo foi tentado, provado, mas venceu, porque ele tinha a palavra. Agora, quem não tem a palavra já fica mais difícil, meu irmão. Então, nós devemos meditar sobre esses casos que nós estamos falando.
E para encerrar, nós até comentamos um pouco sobre isso, que foi sobre esse treinamento dos 12 apóstolos, que nesse milagre Cristo sim estava manifestando, a sua divindade estava assim, mas estava manifestando apenas para os seus discípulos, porque Jesus que deu a ordem para eles atravessarem o mar da Galileia. Quando Jesus multiplica os pães, a multidão despedida, ele sai para orar e ordena e manda os seus discípulos incisivamente atravessarem o mar da Galileia. Então a ordem foi dada por Cristo para que eles fossem sozinhos no barco. Cristo não iria. Talvez ele até estivesse esperando Cristo, ou seja, estivesse devagarzinho ali no mar durante a tarde, início da noite, para talvez aguardando a Cristo vir em outro barco. Mas o tempo passou, a hora passou e Cristo não apareceu. E nesse intervalo de tempo chega a madrugada com a sua tempestade, o mar se revolta. E foi nesse momento que Cristo veio, porque Cristo tinha uma lição para ensinar aos seus discípulos. E a lição era obedecer. Cristo mandou eles atravessarem. E eles tinham que ir. Meu irmão, quando Cristo manda, nós devemos apenas obedecer. Muitas vezes nem compreendemos. Mas é Cristo, é Deus que está mandando. Imagine Abraão. Abraão, sai do meio da tua terra, do meio da tua parentela, para uma terra que eu ainda vou te mostrar. A palavra de Deus fala, e Abraão, pela fé, saiu da sua casa e foi para uma terra que não sabia onde era. Abraão saiu, meu irmão, em direção. Não sabia se era para o norte, para o sul, leste ou oeste. Só saiu. Ele obedeceu a Deus. E os discípulos fizeram isso. Tinha que obedecer. E essa obediência, meu irmão, é o que nos faz nos aproximar de Deus. Porque Ele quer que sejamos obedientes. Por isso a palavra de Deus fala que é melhor obedecer do que sacrificar. Tem gente que faz jejum, tem gente que ora, tem gente que está pregando, que está cantando, que está fazendo sacrifícios e sacrifícios, mas não obedece. É em vão. Por isso a Bíblia fala, meu irmão, é melhor obedecer do que sacrificar. Tem gente fazendo muito sacrifício, achando que está agradando a Deus, mas não está. O que agrada a Deus é a obediência. O homem, quando obedece a Deus de todo o seu coração, está fazendo a vontade de Deus, porque aquele que obedece está seguindo os seus preceitos. Não adianta orar, jejuar, cantar, pregar, fazer as coisas, mas não obedecer a palavra. Por quê? Porque isso ele faz para alcançar alguma coisa para si, para demonstrar que está fazendo, mas aquele que obedece, meu irmão, ele move o coração de Deus, porque Deus está olhando e vendo que ele é uma pessoa íntegra, sincera, temente a Deus, porque quem é temente a Deus obedece a sua palavra. E além de obedecer, tem que ter fé e confiança. Porque às vezes nós até temos fé, temos até fé, que na verdade não tem, mas diz que tem fé, que crê, mas não confia. Tem que confiar, como diz um pregador, contando um relato daqueles homens que atravessam de um lado para o outro de um prédio, numa corda, com um carrinho, naquela bicicletinha, e a história fala que ele vai de um lado e volta para o outro, e a multidão fica eufórica, aplaudindo e batendo palma. E ele olha que tem uma senhora ali muito entusiasmada, e olha para aquela senhora e diz, a senhora acredita, a senhora crê que eu vou para o outro lado e volto de novo, e ela diz, eu acredito, eu creio sim que você consegue. Aí ele fala, então eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar um carrinho atrás para ser puxado e a senhora vai vir comigo até o outro lado. Aí ela olha, ah, agora não vou não, não vou não. Ou seja, ela cria, ela tinha fé que ele ia e voltava, mas ela não tinha confiança. Com Deus, meu irmão, é assim, você pode dizer, eu tenho fé, mas será que você confia? Será que Deus disser vai, você vai? Será que se Deus disser vem, você vem? E isso está intrinsecamente ligado, meu irmão. Porque nós temos que saber em quem nós temos crido, é o que a palavra fala.
Nós temos que saber em quem nós temos crido, porque há pessoas que creem, que têm fé, que na verdade não é fé em Cristo, e vai chegar um momento, meu irmão, da adversidade, como chegou na vida dos discípulos, e Cristo vai provar quem confia nele e quem não confia nele. Então, que nós possamos meditar nesta lição de número 8, meu irmão, que traz ensinamentos bem concisos e maravilhosos para que possamos confiar em Cristo, estar de lado de Cristo, obedecendo a Cristo, porque Cristo, quando vem nos provar em meio às circunstâncias dessa vida, é porque Ele está treinando. Assim como Ele treinou os 12, está treinando as pessoas para que elas se fortaleçam na fé, tenham confiança nele. E é isso que Deus espera de cada um de nós, que possamos crer e ter fé nele. Assim, meus amados irmãos, nós estamos encerrando assim a nossa lição de número 8, que tem como título o quinto sinal: Jesus anda sobre o mar. Que Deus abençoe e até a nossa próxima podcast, se assim o Senhor permitir.